dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Então, uma das suas principais frases foi essa: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. O que isso quer dizer na prática, né? Quando ele fala que o homem é a medida de todas as coisas, o que ele está querendo dizer com isso, galera? Me diz, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, gente, que o homem é a figura mais exaltada com capacidade de pensar e construir verdades. Então, quando ele disse que o homem é a medida de todas as coisas, ele está querendo dizer que o homem tem a capacidade de construir verdades. Pronto. Essa é a interpretação, gente, tá? De Pitágoras de Abdera. Porque ele dizia o seguinte, que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, que o homem tem a capacidade de construir a verdade e suas próprias verdades de acordo com sua interpretação. Beleza? Um outro cara também conhecido, vou dar só um tempinho aqui para vocês copiarem aí, beleza? E eu já vou lendo sobre o outro. O outro também, gente, é Gorgia de Leontini, tá? Ele nasce no século V, mais ou menos, tá? Era um cético, né? Declarado crítico, ferrenho dos pré-socráticos sobre verdade. Admite que nunca conhecemos seus pontos. Então é um cara que já parte de um princípio totalmente diferente de Pitágoras, né? Tá? Enquanto que Protágoras, ele parte do princípio que o homem é a medida de tudo, que o homem é capaz de construir as suas próprias verdades. Já o Gorgia de Leontini, ele diz o seguinte, que o homem é impossível produzir nada, o homem não consegue produzir suas verdades. E um dos seus principais pontos, ele tem 3 pontos importantes, que é muito, inclusive, muito discutido até hoje entre os principais filósofos, né, e os principais estudiosos também da filosofia antiga, que ele diz o seguinte: o ser não existe. Então eu vou só escrever aqui, tá? Ele diz o seguinte, que o ser não existe. Deixa eu apagar aqui, galera. Ele diz que o ser não existe. Aí é difícil, né? Pois é. Ele diz o seguinte, deixa eu escrever o nome dele, o Gorgia, né? Opa, Gorgia. O Gorgia de Leontini. Nasce no século V, né? Nasce no século V. Era cético, né? Era cético. E como cético você já sabe, né? O cético não acredita em absolutamente nada da qual que não possa ser comprovado. Vamos lá. Era um cético declarado, crítico ferrenho dos pré-socráticos, né? Então todos que vieram antes de Sócrates, eles eram crítico ferrenho sobre a questão da verdade e admite que nada conhecemos, e seus pontos principais são, ele parte do princípio que nada conhecemos, né? Ele parte do princípio de que nada conhecemos. Tá? Do princípio que nada conhecemos. Ok? Seus pontos principais são seus pontos são, vamos lá, o ser não existe,
se existisse alguma coisa não poderíamos comunicá-los. Não poderia comunicá-los. E a outra é, se conhecêssemos não poderíamos comunicá-los. Não poderiam comunicá-los aos outros, tá? Não poderiam comunicá-los. Pronto. Esse é o princípio, gente, tá? Do pensamento de Gurdjieff, de Leontinin, tá? Ele parte do princípio seguinte, que ele parte do princípio de que nada conhecemos, tá? De que nada conhecemos. Seus pontos de vista são o ser não existe, conforme está aqui, ó. O ser